Olá, jovens, professor Fábio Cordeiro falando. A aula de hoje é sobre mitose e meiose. Vamos ver a importância aqui desses processos para a manutenção da nossa vida. Vamos que vamos? Bom, primeira coisa, qual fenômeno biológico explica o fato de que um dia nós fomos uma única célula, resultante da fusão de duas outras, de um óvulo e de um espermatozoide, né? E hoje possuímos trilhões delas arranjadas de forma tão interdependente. Então, o que explica isso? Quais ferramentas permitem o estudo e o acúmulo de conhecimento sobre o ciclo celular? Qual a relevância da aula de hoje para o nosso cotidiano? Então a gente vai responder essas três questões hoje e lembrando que isso aqui se trata de divisão celular. Tá? Por exemplo, a perpetuação da vida, ela depende predominantemente do tema da aula de hoje, que é a divisão celular. Então as células, elas se duplicam e essa duplicação faz com que as espécies elas prosperem e elas passem de geração a geração os seus genes, que é o que importa. Então, aqui a fusão de óvulo e espermatozoide, aqui uma célula se duplicando, aqui uma bactéria, aqui no caso não seria uma bactéria, né? Seria um protista se duplicando, aqui a planta recebendo o grão de pólen que vai originar uma semente, que vai originar novas plantas. Então tudo isso aqui está envolvido com os fenômenos de mitose e meiose. Se toda a divisão celular que nós conhecemos ela fosse cessada, né, acabasse, por exemplo, por exposição a dose muito alta de raio-x, nós morreríamos dentro de poucos dias, para a gente ter uma ideia do quão relevante é esse tema para a nossa vida, tá certo? Muito bem, nós vamos falar então de que nós sabemos que existem, né, as multiplicação assexuada, quando nós estamos falando de células procarióticas. Tá? Essa célula aqui, ela não envolve um processo sexual e ela dobra de tamanho, né, e nós temos a duplicação. Agora, nós temos também a multiplicação da célula eucariótica. Essa multiplicação eucariótica, nós vemos que nós temos aqui o processo da mitose envolvida. Tá? E essa mitose está dentro de um ciclo celular. Antes de começar a aula propriamente dita, nós vamos falar aqui de alguns termos do vocabulário que nós vamos precisar usar e entender ao longo dessa aula. Um deles é a cromatina. Cromatina seria o complexo de DNA e proteínas que os cromossomos eucarióticos são compostos. Então, tem DNA e proteína. Que proteínas são essas? São as histonas, que mantêm o DNA densamente empacotado nessa estrutura aqui que a gente chama de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que uma estrutura, tá, que contém o DNA e os genes. Tá? Em eucariotos, ele consiste dessa longa fita de DNA associada com essas proteínas, que são as histonas, que mantêm esse DNA firmemente empacotado. O DNA ele é replicado durante a fase S, tá, do ciclo celular, e as réplicas elas são separadas durante a mitose. Então, nós temos a geração de células idênticas ali em termos de DNA. Bom, outra coisa importante aqui são as cromátides. O que são as cromátides? Cromátide é uma dessas duas cópias de um cromossomo replicado. Nós estamos olhando aqui agora para um cromossomo que foi replicado, dobrou de tamanho, está prestes a sofrer uma mitose. Então, aqui nós temos uma cromátide e aqui outra cromátide. Essas cromátides aqui é uma das réplicas desse cromossomo. Tá? E eles são unidos por um centrômero que está aqui, tá certo? Outra coisa importante, os nucleossomos, por exemplo. Nucleossomo, que nós já tratamos na outra aula, é o empacotamento básico, né, a unidade de empacotamento básico dos cromossomos eucarióticos, tá? No qual a molécula de DNA ela vai estar ali enrolada nessas histonas. Tá? Então são unidades de empacotamento de histona e DNA. Muito bem. E a cromatina, né, é composta aí por essas longas fitas de nucleossomos que lembra uma
uma fita de contas, né? Então, é isso que nós temos. Outro ponto importante são os cromossomos homólogos. Tá? Cromossomos homólogos são em células diploide. Diploide quer dizer aquela com 2N. Vamos pensar na célula humana. Nossa célula diploide humana, nós temos 46 cromossomos, 23 dos quais vieram do meu pai e 23 dos quais vieram da minha mãe. Então, na célula diploide, esses cromossomos homólogos é um par de cromossomos que carregam genes equivalentes. Então, nós temos o cromossomo 1, que veio do pai, e o 1, que veio da mãe. Esses cromossomos são homólogos. Tá? Você tem o cromossomo 2, que veio do pai, e o cromossomo 2, que veio da mãe. Os cromossomos a gente dá números para eles para facilitar a catalogação. Então, esses são os cromossomos homólogos, que carregam os genes equivalentes. Tá? Outro termo aqui, que é bastante importante, é o loco. Loco quer dizer o lugar onde esse gene ocupa, tá, no cromossomo. E gene é um fragmento de DNA que vai ser responsável por fazer ou uma proteína ou um RNA, tá certo? Então, isso é um gene, ok? E o alelo são formas variantes desse mesmo gene, tá? Então, aqui nós temos as cromátides, né? Então, as cromátides irmãs, ó, e aqui também cromátides irmãos. E aqui nós temos um cromossomo 11, herdado da mãe, e o cromossomo 11, herdado do pai. Bom, continuando aqui nosso vocabulário, vamos falar aqui do centrômero, tá? O centrômero é uma região constrita aqui do cromossomo de mais ou menos 220 nucleotídeos de tamanho, composto aí por uma sequência de DNA altamente repetida, tá? Então, isso é o centrômero. Então, durante a mitose, esse centrômero, ele vai se juntar a na verdade, duas cromátides, tá? As cromátides irmãs. E no sítio no qual os cinetocoros estão ligados, tá? Já vou falar dos cinetocoros aqui. Aproveitando, né, já falar logo do cinetocoro, esse cinetocoro é uma proteína em forma de disco, tá? Que vai estar ligado exatamente aqui no centrômero, tá? E ligado também a microtúbulos durante a mitose. Esses microtúbulos aqui é de uma proteína, tubulina, que são responsáveis por puxar esse cromossomo ou a cromátide irmã, tá? Durante esses processos de divisão. Então, é isso a importância dessa estrutura toda, tá certo? Nós temos também o centrossomo, ok? Esse centrossomo, tá, ele existe em células animais, tá? Eu não estou mostrando isso aqui na figura, mas ele é ausente em células de plantas, tá? A função é no processo da divisão mesmo, tá? Pode ser observado nas células aí, no qual estão colocados essa quantidade de centríolos aqui. Então, isso é um centrossomo, tá? Esses centríolos aqui vão estar dispostos ali nesse centrossomo. Bom, centríolo, também não falamos ainda. O que são esses centríolos? Tá? É uma estrutura cilíndrica, tá? Constituída por microtúbulos, que esses microtúbulos são feitos de proteínas, tubulina geralmente, tá? Dispostos aí em 9 grupos de 3 microtúbulos, tá? Então você tem 9 grupos aqui, ó, de 3 microtúbulos, ok? E a função desses caras é ajudar aí na divisão, quando você tem a separação aí de cromátides irmãs, por exemplo. Bom, outro ponto importante é a eucromatina. Eucromatina nós falamos na aula aí das estruturas nucleares, tá? Que é a porção do cromossomo que é estendida, tá? Exceto durante a divisão da célula, ok? E é a região a partir do qual o RNA é transcrito, é uma região menos densamente empacotada do que a heterocromatina. A heterocromatina, ela é mais empacotada, tá certo? Então ela é muito condensada e não transcreve, geralmente não transcreve RNA, tá? Enquanto essa eucromatina é uma região onde estarão nossos genes, onde ela é acessada permanentemente para a produção de proteínas. E o microtúbulo,
falando aqui agora do nosso querido microtúbulo, ó, ele nada mais é do que um cilindro, tá? Mais ou menos 25 nanômetros de diâmetro, compostos aí de proteínas chamadas de tubulina. Então tá aqui, ó. Então essa proteína, tubulina, ela tem duas subunidadezinhas e a cada unidadezinha dessa verde é isso aqui que está se repetindo, tá? Então você vai tendo os microtúbulos, o enfileiramento de tubulina e na verdade são várias fileiras de tubulina aqui que vão estar enfileiradas, tá? Então isso é um microtúbulo, veja bem. Tá? E aqui, nada mais, os centríolos, né? Esses 9 arranjos aqui de microtúbulos. Muito bem, então é isso que nós vamos precisar saber, né, de vocabulário para essa aula. E agora vamos falar do nosso querido ciclo celular. Tá? Bom, o ciclo celular ele é dividido aqui nessas partes que nós vimos alguma coisa na última aula. Nós temos uma fase G1, que é o gap 1, tá? A fase S, fase G2 e a mitose propriamente dita, que é a divisão dessa célula em duas. Tá? Na fase G1 é um intervalo aqui após a mitose, tá? Durante a qual essas células vão se preparar para iniciar a síntese de DNA. Então é importante que essa célula sintetize DNA. É um período também caracterizado por transcrição gênica, produção de proteína, tá certo? Que vão ser necessárias aí na síntese de DNA. E como podemos ver nesse gráfico aqui do lado, nós temos uma grande síntese de RNA, tá? E de proteínas, que também é alta nessa fase G1. Tá? O DNA não está sendo sintetizado. Tá? Mas você tem uma alta síntese de RNA e de proteína, mostrando que a célula ela está crescendo, tá? Fazendo aí o seu metabolismo normal. Bom, aqui não está mostrando, mas algumas células elas entram num período que a gente chama de G0. G0 é um estado no qual a célula adulta e madura ela pode ficar por um longo tempo, um tempo indeterminado, tá? Antes de entrar aqui no G1. Então, as células permanecem metabolicamente ativas, mas não se dividem, tá? Ou se dividem só quando sinalizadas, né, com um sinal externo ali. Beleza? Então, ou com a finalidade de renovação do tecido, ou morte celular, tá? Após dano em algum órgão. Então, elas podem voltar a G1 e continuar o ciclo celular. Bom, nessa fase S aqui, é a fase onde ocorre a duplicação do DNA. O DNA dobra de tamanho, tá certo? Então, essa é a fase muito importante. O DNA, ele não pode sofrer graves mutações. Nós temos nesse processo aqui várias enzimas atuando para que essas mutações sejam corrigidas, caso elas aconteçam. Nós temos também o período G2, tá? O G2 é onde nós vamos ter aqui o intervalo após essa síntese celular, durante a qual as células continuam se preparando agora para entrar na mitose. Tá? Então você ainda tem aqui a síntese de RNA e proteínas bem elevada, como nós vimos aqui, ó, DNA, proteína está bem elevada, e na fase S nós temos a síntese também de DNA, né? O DNA ele dobra de tamanho aqui nessa fase S. Então a célula está se preparando para entrar na mitose. E o M, a fase M, que é a fase mitótica, tá? Nós temos aí a divisão celular propriamente dito, que pode ser a nossa mitose ou a meiose, que nós vamos ver depois, tá? E essa mitose, meu povo, ela é separada nessas fases, nessas subfases aqui, ó. Prófase, anáfase, metáfase e a telófase, tá? Então nós vamos estudar isso a fundo. Vamos lá. Bom, uma coisa importante aqui é que eu vou falar, à medida que a aula for passando, eu vou mostrar aqui como se chegou a alguns conhecimentos, tá? Como que a gente sabe dessas coisas todas do ciclo celular. Então a aula, ela está num nível um pouquinho acima do que vocês precisam de verdade. Vocês, eu digo, ensino médio, mas ela vai ficar no YouTube, então, para quem precisar consultar, tá? Então, como a gente pode saber em qual estágio do ciclo celular a célula ela se encontra? Veja, você pode fazer uma marcação com 3-timidina
e visualizar isso por autorradiografia. O que é a timidina? Timidina é uma base nitrogenada, modificada, tá? Marcada radioativamente, e que ela vai ser um análogo, né, artificial da timina. E aí, veja bem, nesse caso, a célula aqui, ela é visualizada por autorradiografia, tá? E a célula B, ela é marcada com bromodeoxiuridina, tá? Análogo da timidina e visualizada com um anticorpo a bromodeoxiuridina. Então, as células em fase S, a fase de síntese, né? Elas não podem ser detectadas pela simples observação. Elas podem ser reconhecidas quando se adiciona essas moléculas que dá para visualizar, tá certo? Que são essas duas aqui. São incorporadas, né, dentro desse novo DNA sintetizado, que é o caso aí da 3-H-timidina ou da bromodeoxiuridina, tá certo? Outro ponto importante é que o núcleo dessas células aqui, que tem essa timidina ou a bromodeoxiuridina incorporado, elas são visualizadas aqui por autorradiografia, tá? E aí veja só, esses pontos escuros aqui, ó, tá, que nós estamos vendo, indica que a célula incorporou essa timidina e esse BRDU aqui, tá, no seu DNA. E ela estava na fase S durante esse período de marcação, tá certo? Então, são agentes químicos aí que vão mostrar que a célula, ela estava nessa fase S e aí ela conseguiu incorporar essas coisas modificadas. Porque a timidina, ela é um análogo aqui da nossa timina, né? Da timina, que é uma das bases nitrogenadas que o DNA usa. Então, se ela está marcada, eu consigo ver na radiografia ou aqui usando o anticorpo. Outra técnica que é possível a gente estudar para saber se uma célula está em divisão é a citometria de fluxo. Ela é também conhecida aí como a separação de células ativadas, tá? Por fluorescência. Então, o que acontece? As células são analisadas, né? São coradas com um corante que se torna fluorescente quando ele vai se ligar ao DNA. Então, a quantidade de fluorescência ela vai ser diretamente proporcional à quantidade de DNA em cada célula. Então, as células são classificadas nessas categorias, tá? De G1, S ou G2, dependendo da fluorescência que elas emitem, porque quanto mais fluorescência, mais DNA ela tem. Então, imagine vocês que nós temos uma quantidade de fluorescência muito grande, né, sendo emitida aqui. E aí isso nos leva a crer que você tem essa diferença aí da quantidade de DNA e você consegue identificar em que fase essas células estão, tá? Muito bem. Então, quando você tem, por exemplo, duas vezes o conteúdo de DNA, né, da fase G1, então a célula está na fase M ou na fase G2, tá? Então, aqui nós temos, tá, uma quantidade grande de fluorescência, tá? E então isso quer dizer que essas células aqui, elas provavelmente estarão na fase G2 ou na fase M, tá? Na fase da mitose. Então, essa citometria aqui, ela é uma metodologia muito rápida e relativamente simples de analisar esse ciclo celular. Ela permite acompanhar aí a distribuição de células nas diferentes fases desse ciclo em função de diversos estímulos ou adição de algumas drogas, por exemplo. Então ela permite ver a presença de células com conteúdo anormal de DNA, o que é bastante importante, tá? No estudo do câncer, em cancerologia, por exemplo, a detecção de células patológicas de que não estão normais é a aplicação mais desenvolvida dessa técnica, tá? Porque ela mostra, né, a medição de um conteúdo anormal de DNA no núcleo dessa célula tumoral. Então a célula tumoral ela é problemática porque ela está se dividindo e você tem uma anormalidade nos estudos de citometria de fluxo. Beleza? Agora, nós temos aqui os pontos de checagem, tá? Que são muito importantes quando a gente fala do ciclo celular. Bom,
Pontos de checagem, eles são imprescindíveis, tá? Para que a célula não passe para o passo seguinte do ciclo celular, sem que antes o passo anterior atenda a todos os requisitos de normalidade desse ciclo. Por exemplo, aqui entre G2 e M, nós temos aqui alguns pontos de checagem. Por exemplo, é analisado se o DNA está todo duplicado. O DNA está todo duplicado? O ambiente é favorável, beleza? Tem pouca radiação ultravioleta, tem comida, etc. O tamanho da célula é aceitável? Ela cresceu bastante? Se sim, para todas essas perguntas, ela entra na fase mitótica, ela vai se dividir, vai gerar as duas células filhas. Tá? Na fase mitótica aqui, nós temos outro ponto de checagem. Tá? Quando os cromossomos eles estão ou não alinhados ao fuso. Tá? Já a gente vai ver do que se trata esse fuso. Tá? E no ponto G1 aqui, você tem também outro ponto de checagem. Se o tamanho da célula é aceitável e o ambiente é favorável. Caso a resposta seja sim, ela pode ir para a fase S, tá? Que é a fase de síntese aí do DNA. Outro ponto aqui importante é isso aqui, ó, o que regula o ciclo celular. Veja, então, isso aqui nós temos um experimento, tá, que foi realizado em 1970 em culturas de células de mamífero. Então, aqui, esses resultados, eles mostram o seguinte, que o citoplasma da fase S contém fatores que direcionam os núcleos de G1 diretamente para a síntese de DNA. Tá? Quando você mistura esses dois caras aqui, essa célula que está na fase S, com essa outra célula da mesma espécie, né, que está na fase G1, alguma coisa, tá, os núcleos da fase G1 entram imediatamente na fase S, e os da fase S continuam na fase S, continuam na replicação do DNA. Então, isso mostra que alguns fatores, né, que são proteínas, que hoje a gente sabe, eles direcionam esse núcleo do G1 para a síntese do DNA. Quando você tem a fusão de um núcleo G2 com o que já tinha o DNA replicado, tá? Isso aqui não acontece nada, porque isso aqui está na fase S, esse aqui já passou do ponto, tá? E aí não vai acontecer nada. O núcleo da fase G2 vai permanecer em G2, porque ele já duplicou o seu DNA, tá certo? E os núcleos da fase S, que é a fase de síntese, continuam a replicação do DNA. Então nós temos G1, S e depois G2. G2 quer dizer que ele já duplicou o seu DNA. Ele não vai duplicar mais uma vez. Então é isso que está acontecendo aqui. Já nesse experimento número 3, nós temos ali a fusão de uma célula em G2 com uma em G1, tá? Então, o que acontece? Os núcleos da fase G2 permanecem em G2, porque já está com o DNA duplicado, e os núcleos em G1 vão entrar na fase S, tá? Que vai seguir a sua programação aí normal, tá ok? Muito bem. Agora, o que controla exatamente esse ciclo celular? Esse ciclo ele é coordenado por proteínas, tá? Essas proteínas aqui, o coração desse sistema de controle do ciclo celular, é uma família de proteínas quinases, que a gente chama. Então, você tem as quinases dependentes de ciclinas, que são essas CDKs, tá? E o mais importante regulador de CDK são as ciclinas, tá? CDK, elas dependem da ciclina para sua atividade de proteinoquinase. Proteinoquinase é uma proteína que vai adicionar grupos fosfato a outras proteínas. São proteínas sinalizadoras, ok? Então, esse complexo ciclina e CDK, tá, que nós temos, ciclina e CDK, cadê? Ciclina aqui e o CDK, e esse complexo aqui, ele vai desencadear, tá? Vai fosforilar um grupo de diferentes proteínas e vai desencadear aqui a maquinaria da mitose, tá? Isso aqui também é chamado de MPF, tá? Que é o fator promotor de mitose. Então, essas duas proteínas precisam estar juntas, tá? Você tem também essa S-ciclina aqui, ó, que vai ligar CDK durante a fase S e é necessário para o início da replicação, tá? Que vai desencadear aqui a maquinaria de replicação do DNA. Então, essas duas juntas desencadeiam a maquinaria da mitose. E a CDK e a S, ela vai desencadear a replicação do DNA. Então, tudo isso aqui é feito com base nessas proteínas sinalizadoras, tá ok?
Olhando aqui mais de perto, nós vemos uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, você tem a síntese de ciclina, né, que inicia ao final da fase S e continua pela fase G2, tá? E aí ela vai se ligar ao CDK, vai formar esse MPF e vai fazer com que a célula entre em mitose, tá? Depois, essa ciclina, ela precisa ser degradada, tá? E aí você tem uma outra proteína ali, ligando-se, né, para que a célula entre na fase S, que é a S-ciclina, tá? Então, como visto aqui, ó, tem uma evidência experimental de que, de fato, a ciclina ela tem um caráter cíclico. Então, ela aumenta e diminui, dependendo da fase que a célula está. Tá? Isso aqui é um gel de eletroforese. Talvez você não saiba o que é. Caso você queira entender, procure aí. Não vou explicar agora, senão vai ficar muito longa essa aula. Tá? Beleza. Agora, nós vamos para o seguinte. O ciclo celular, né? Então, de novo, só recapitulando, as células filhas vão herdar uma réplica exata da informação genética da célula-mãe. Células filhas são semelhantes à célula-mãe entre si, e cada célula filha herda metade do citoplasma da célula-mãe. Então, esse é o objetivo aí para que a célula ela se divida, tá? E aí nós temos a reprodução sexuada, né? Que quando você tem aqui cromossomos de origem paterna, cromossomos de origem materna, tá? Vai sofrer uma meiose e vai formar células haploides. Então isso aqui nós vamos ver na segunda parte dessa aula, que é a reprodução sexuada. Beleza. Então, basicamente a diferença entre mitose e meiose é que a mitose ela faz com que, baseando numa célula, você tem duas células filhas diploides idênticas. Tá? Diploide quer dizer que tem um conjunto cromossômico que veio do pai e outro conjunto cromossômico que veio da mãe, diploide. Já na meiose, nós temos, a partir de uma célula diploide, nós temos a formação de 4 células haploides, que a gente chama, porque ela tem metade do conjunto cromossômico. Por exemplo, nossas células sexuais são os espermatozoides e óvulos. Nosso espermatozoide ele tem só 23 cromossomos, assim como os óvulos das mulheres também têm 23 cromossomos. Quando o espermatozoide junta com o óvulo, eles formam uma célula ovo de 46 cromossomos. Tá? Muito bem. Aí o seguinte, vamos entrar na mitose propriamente dita. Mitose ela é dividida em subfases, tá? Você tem a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase e citocinese. Tá? Nós vamos ver cada uma delas. Então, de novo, falamos aqui do ciclo celular, G1, S, G2, e agora nós vamos falar da mitose. E a mitose ela se divide nessas partezinhas aqui. Só uma coisa, de novo, né? O conteúdo de DNA. Imagine que você tem um conteúdo de DNA diploide aqui, ele dobra de tamanho, tá? Ele se mantém assim até a mitose e na mitose ela restabelece o número normal de DNA, tá certo? E aí é o que a gente chama depois de intérfase. Então o objetivo da mitose é originar duas células idênticas. E outro ponto aqui interessante, né, que foi aquele experimento que eu já falei, né? Das ciclinas, das proteínas e dos núcleos que estavam em fase S ou G1 que induziam outras células para a mitose, dependendo do estágio que elas estivessem, tá certo? Então, isso aqui a gente já tratou. Muito bem, então é o seguinte, agora nós vamos falar daqui, ó. G2 da intérfase, tá? Fase G2 da intérfase. Bom, então, só para a gente se situar, né? Nós estamos falando aqui, ó. Estamos na G2, antes da célula entrar na mitose, tá certo? Então é a G2 da intérfase. Tudo isso aqui é chamado de intérfase e aqui é a mitose. Beleza. Na fase G2 da intérfase, ou seja, quando a célula está prestes a entrar em mitose, nós temos o seguinte, o envelope nuclear, ele envolve o núcleo, tá? Isso aqui a gente já viu. Nós temos os centrômeros, que formam por duplicação de um centrosomo, tá? Que estão aqui, ó, os centrossomos. Os cromossomos duplicados durante a fase S não podem ser vistos individualmente, porque não se condensaram
ainda, tá? E aqui nós vamos trabalhar com um esquema de 2n igual a 6, ou seja, uma célula hipotética onde o 2n, que é a fase diploide, significa 6 cromossomos, onde esse indivíduo herdou 3 cromossomos do pai e 3 da mãe, tá? Nós sabemos que os humanos nós temos 23 de cada um, 23 do pai e 23 da mãe. Aqui uma célula hipotética que nós estamos trabalhando com 6, tá? Aqui no cantinho nós estamos mostrando aqui células do pulmão de um caracol, tá? Que possui 22 cromossomos suas células somáticas. Isso aqui é vida real, tá? São fotos de micrografia, certo? Mostrando o passo a passo aqui da mitose. O cromossomo vai estar em azul, então está todo esparramado ali, né? Os microtúbulos vão estar em verdes, que são aqueles túbulos de proteína tubulina, tá? A gente vai entender a importância deles. E os filamentos intermediários vão estar em vermelho aqui, ok? Beleza, então tá tudo certo, tá? Nós temos o envelope nuclear envolvendo, o núcleo contém os nucléolos, tá? E você tem os centrossomos, os cromossomos estão duplicados, mas não podem ser vistos ainda, porque eles não estão condensados. Beleza, vida que segue. Então, estamos aqui, né? Antes da célula entrar na sua mitose, na divisão propriamente dita. E agora que o negócio começa a pegar, porque ela entrou na mitose. Se ela entrou na mitose, vem a primeira fase da mitose, que é a prófase, ou seja, ela vai começar a dividir-se, ok, meu povo? Então, olha só que belezinha. Nós vamos começar então a divisão. Nessa divisão, olha o que começa a acontecer. Você começa a ter a formação desse fuso mitótico aqui, ó. Então você tem fibras de cromatina que tornam-se mais espiraladas. Você vai começando a ver os cromossomos. Esse DNA começa a se espiralar. Ele não pode ficar tão espalhado, esparramado pelo núcleo. Ele vai espiralar, tá? E vai formando esses cromossomos, que podem ser observados aqui na microscopia já. O nucleolo desaparece. Você tem a eliminação dessa membrana que mantém o DNA ali dentro do núcleo, tá certo? Então, que é o nucleolo. O nucleolo é a parte interna ali que vai formar RNA, tá? Aqui nós estamos falando da carioteca, tá? Calma, a carioteca ainda está inteira ali. Cada cromossomo duplicado aparece como duas cromátides irmãs idênticas, ligadas pelo centrômero ao longo dos braços por uma proteína chamada de coenzima, tá? Então, olha só, então você vai tendo a formação do cromossomo, tá certo? O espiralamento está tão grande e nós temos a formação das cromátides irmãs. Você há de lembrar lá na cromátide irmã que nada mais é do que o cromossomo duplicado, identicamente, com seus genes ali dispostos, beleza? Então ela está unida aqui pelo centrômero. O fuso mitótico começa a se formar e é composto por centrossomos e microtúbulos que estende-se deles. Ó. Então, microtúbulos aqui estão se estendendo desses caras. E aqui nós temos o centrossomo, né, que são aqueles centríolos ali que estão dispostos, tá, e emitindo ali os seus pés de tubulina, de proteína. Então, os centrossomos distanciam-se uns dos outros. Muito bem. O que vai acontecer em seguida, tá? Nós vamos para uma próxima fase, que é a chamada de prometáfase, tá? Nessa prometáfase, olha o que está acontecendo. O envelope nuclear se fragmenta. Agora sim, nós não temos mais envelope nuclear. A carioteca, que é a membrana que circunscreve o DNA, ela desaparece. Os microtúbulos, vindo de cada centrossomo, podem agora invadir a área nuclear. Eles entram aqui dentro, invadindo essa área nuclear. Outro ponto. Os cromossomos estão cada vez mais condensados. Veja aqui na micrografia, ó, vida real, tá? Olha o que está acontecendo, eles estão muito condensados. Cada cromátide tem agora um cinetocoro. Lembra do cinetocoro? Que são aquelas placas proteicas que vão ligar-se às tubulinas, aqui aos microtúbulos, tá? Então os microtúbulos que ligam-se em alguns cinetocoros, em alguns não tem ligação, tá? Cada cromátide tem agora um cinetocoro, alguns microtúbulos ligam os cinetocoros dos cromossomos e os puxarão. Então, alguns vão ligar-se aqui e vão puxar esses cromossomos. E os cromossomos não ligados ao cinetocoro interagem uns com os outros pelos polos opostos. Tá? Então, essa é a nossa prometáfase.
Veja, nós temos alguns controles aqui da prometáfase. Tá? Toda essa fase aqui, essa prometáfase, ela é coordenada por várias proteínas. Tá? Então, por exemplo, o fator promotor de mitose, tá? Ele vai fosforilar a lâmina nuclear ali e vai fazer com que ela se desagregue, que ela desapareça. Tá? E também a célula em mitose ela vai possuir um fuso. Tá? Você vai ter aqui os microtúbulos, né? Os cromossomos, as lâminas, todas ali. Tá certo? Então o rompimento desse envelope nuclear aqui, ele necessita da dissociação dessa lâmina nuclear, tá? Que é uma camada polimerizada ali de filamentos que dá ao envelope nuclear a sua estrutura rígida. Então o que acontece é que essa CDK, essa MCDK, que é o fator promotor de mitose, ela fosforila essas proteínas ali e vai fazer com que ela se desmantele, tá? Que vai embora. E aí nós vamos ter a metáfase, ok? O que é a metáfase, meu povo? Metáfase é onde você tem você tem um maior grau de espiralação dos cromossomos, tá? O cromossomo ele vai estar mais condensado nessa fase aqui. Os cromossomos estão num ponto equidistante dos dois fusos da célula, tá? Eles estão bem no meio aqui da célula, na zona equatorial, tá? E para cada cromossomo, os cinetocoros das cromátides irmãs estão ligados a microtúbulos vindo de polos opostos. Então, agora sim, eles estão ligados, né? Cada cinetocoro aqui, tá? Das cromátides irmãs estão ligados nos microtúbulos que estão partindo aqui dos centrosomos do fuso. Tá claro? Muito bem. Agora vem a outra fase, que é a anáfase. Tá? Essa fase é muito interessante. Veja, ela começa quando as proteínas coesinas daqui, ó, que mantinha essas cromátides irmãs juntas, elas são clivadas, são quebradas, levando à separação dessas cromátides irmãs. Tá? E cada cromátide agora é um novo cromossomo. Isso é importante. Tá? Elas eram cópias de si mesmas, agora elas são um novo cromossomo. Tá claro? Então, é isso que está acontecendo. Ó. Veja, nós estamos falando de uma célula hipotética onde ela tinha a sua forma diploide, ela tinha 6 cromossomos. Então, olha só o que está acontecendo. Estão sendo separados e vai formar 2 células com 6 cromossomos. Antes era uma célula só, mas duplicou o DNA de tamanho e agora vão formar 2 células de 6 cromossomos. Os cromossomos filhos migram para os polos opostos, eles estão indo para lá. Ó. A célula vai se alongar com os microtúbulos não ligados. Tá? E no final, as duas extremidades das células possuem coleções de cromossomos equivalentes. Então, essas extremidades aqui de microtúbulos estão puxando essas cromátides irmãs para o seu polo, tá certo? Separando essas cromátides irmãs. Beleza? Muito bem. Agora sim, até aqui, alguma dúvida do que está acontecendo? Nenhuma? Como assim? Nenhuma mesmo? Eu tenho várias. Por exemplo, como que essa separação das cromátides irmãs vai acontecer? Tá? Ela simplesmente acontece? É por mágica? Como essas células se alongam? Tá? Não é por mágica. Isso tem que fazer com que algo molecular que justifique aquilo ali tudo venha a acontecer. É isso que nós temos aqui, ó. São proteínas que dirigem esse processo todo. Tá certo? Então nós temos várias proteínas ali que vão fazer uma ubiquitilação, tá? Vão marcar proteínas com pedaços de moléculas, vão destruir a securina ali, que é o que mantém a enzima separase no estado inativo. Separase é a enzima que quebra esse estado aqui de coesina. Ó. Então tudo isso aqui vai ser mantido por uma complexa rede de proteínas que vai determinar a hora certa onde você cliva, separa essa coesina, tá? E faz com que haja separação das cromátides irmãs. Tá? Então, isso tudo vai ser feito aqui por essas proteínas, essa APC inativa. Aí vem um complexo que é o CDC20, liga-se, ela fica ativa. Essa proteína ativa agora, ela faz com que ela degrade uma enzima aqui, e agora você tem essa separase na sua forma ativa, e ela vai atuar quebrando essa coesina, que é
a proteína ali do meio, tá? Então são várias proteínas atuando aqui para que ocorra essa separação. E aí depois vem outro processo muito legal, que é o encurtamento dos microtúbulos. Tá? Esses microtúbulos que unem-se aqui no cinetocoro, eles vão começar a encurtar, tá? Vão encurtar e aí vai trazendo, vai puxando as cromátides irmãs, cada uma para um lado, tá certo? E isso aqui acontece pelo seguinte, os microtúbulos, eles vão fazer o quê? Eles vão ter uma proteína aqui, tá? Uma proteína motora, que ela vai comendo esse pedaço do microtúbulo. Tá? Ela vai se fazendo com que ele seja degradado, ó, e vai gerando subunidades de tubulina. Com isso ele vai diminuindo, vai encurtando esse tamanho desse braço. E aí cada parte dessa vai para um polo oposto aqui da nossa célula, tá certo? Então é assim que a coisa está acontecendo. Tá? São processos moleculares muito complexos. Tá? A evidência desse modelo, para ficar claro, tá? O que fizeram? Olha só um experimento muito elegante que fizeram. Pegaram e marcaram microtúbulos do rim do porco com corante fluorescente amarelo, que fosse possível acompanhar, ver ele fazendo ali nos microtúbulos. Tá? Depois fizeram o quê? Usaram um laser para fazer uma marca, tá? Para eliminar a fluorescência entre o centrossomo e o cromossomo, entre o centrossomo e o cromossomo. Então fizeram uma marquinha para ver se ele diminuía daqui para cá ou se diminuía daqui para lá, tá certo? E olha o que aconteceu. Com isso eles mostraram que a diminuição era aqui, ó, tá? Era aqui na extremidade. Então, à medida que os cromossomos se moviam, né, o segmento de microtúbulo mais próximo do cinetocoro, né, daqui, diminuía, enquanto a porção do lado oposto, desse lado aqui, ia se mantendo. Tá claro? Beleza. E para fechar aqui a divisão, nós temos a telófase. Tá? Então, após os cromossomos eles terem sido segregados, né, para o polo do fuso, a célula deve reverter as mudanças do início da mitose. Ou seja, o fuso ele deve ser desmontado, aquele fuso de complexo ali de microtúbulos e tudo mais. Tá? Os cromossomos eles devem ser descondensados. Tá? O envelope do núcleo ele deve ser formado, reintegrado novamente. Então, como é necessária a fosforilação de várias proteínas, antes de tudo, para desencadear a mitose celular, não é surpresa que agora você precisa de desfosforilação dessas mesmas proteínas, tá? Para que a célula saia da mitose, porque aqui já acabou, ela concluiu a sua divisão. Tá? Então, as evidências sugerem que a inativação daqueles fatores promotores de mitose, né, é a principal responsável por esse fenômeno aqui acontecer. Tá? Então, o envelope nuclear ele se forma dos fragmentos de outros envelopes da célula parental, tá? E porções do sistema de endomembranas. O nucleolo reaparece, tá? O nucleolo é onde você tem a formação de RNA ribossômico. Os cromossomos tornam-se menos condensados, tá? E o microtúbulo são despolimerizados. A mitose está totalmente completa agora, ok? E aí, nós temos aqui uma diferença básica, tá? Em célula animal e célula vegetal, tá? A célula animal, você tem um suco de clivagem que ele acontece de forma centrípeta aqui, tá? Enquanto aqui nós temos uma formação centrífuga, tá? Você foge do centro na célula vegetal. Então é uma das diferenças aí da citocinese. Citocinese quer dizer a divisão do citoplasma, tá ok? Beleza? Então, em resumo aqui, meu povo, olha só. Em resumo, nós temos aqui, ó, um dos múltiplos cromossomos, né, de uma célula. Então, ele se duplicou, tá certo? Então, gerando as cromátides irmãs. Então, uma vez duplicado, tá? Essas cromátides irmãs contêm uma cópia da molécula de DNA, tá certo? E aí elas vão ser separadas no processo de mitose que a gente viu que se divide em prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, tá? E aí nós vamos fazer essa separação por processos mecânicos que a gente acabou de ver. Beleza, qual que é a relevância? Para que saber disso tudo, tá? Por que isso é importante para a nossa vida?
Primeira coisa, células cancerígenas não respondem normalmente aos mecanismos de controle do corpo. Tá? Elas não necessitam de fatores de crescimento para crescer e se dividir. Então, por exemplo, aqui nós temos uma droga que é a Taxol, que ela faz o quê? Essa droga aqui é uma droga quimioterápica, tá? Que ela vai interferir em diferentes pontos específicos do ciclo celular. No caso aqui, o Taxol, especificamente, ele vai estabilizar o fuso mitótico, tá? Prevenindo a despolimerização do microtúbulo. Então, ela vai impedir que a célula continue se dividindo, porque uma célula cancerígena é aquela que perdeu a capacidade de parar de se dividir. Ela se divide, se divide, se divide e não sabe a hora de parar. Tá? Então, essa droga aqui, ela vai estabilizar esse fuso mitótico, tá? E previne a despolimerização do microtúbulo para que a célula não passe para a fase seguinte da mitose. Tá? Então, ela estabiliza essa estrutura ali, tá certo? Então, isso é bastante importante para desenvolver essas drogas. Então, não era possível desenvolver essas drogas se você não soubesse como é que funciona, tá? A divisão, a mitose propriamente dita. Então, só com o conhecimento de que a célula só passa para a fase seguinte depois que você tem um encurtamento desses microtúbulos, trazendo as cromátides irmãs, é que você pode desenvolver uma droga que bloqueia isso aqui e impede essa despolimerização e impede que a célula continue se dividindo, porque nós não queremos que a célula cancerígena continue se multiplicando. Okay? E olha só, o que é o câncer, afinal de contas, tá? Então, várias alterações celulares e genéticas contribuem para que um tumor se torne maligno, tá? Então, você tem um tumor aqui, que são células crescendo, cresce a partir de uma única célula cancerígena. Essas células cancerígenas invadem os tecidos do lado, tá? Se essas células aqui se espalharem e chegarem no vaso sanguíneo ou na corrente linfática, elas vão para outras partes do corpo, tá? Pode ir para o pulmão, para o coração, para o fígado, para o rim, enfim, para vários outros pontos. Então, uma pequena porcentagem das células cancerígenas podem metastatizar, tá? Para outras partes do corpo, porque ela caiu na corrente sanguínea, tá certo? Abrindo um parênteses aqui na aula, rapidamente, nós sabemos que tem uma epidemia muito forte de câncer. Tá? O que acontece? A Escola Médica de Harvard, ela publicou ali os 10 mandamentos para a prevenção do câncer. Primeiro, evitar tabaco, né? Evitar fumar, né? Em todas as formas. Se alimentar corretamente, tá? Reduzir o consumo de gordura saturada e de carne vermelha, tá? O que pode aumentar o risco de câncer de colo e formas agressivas do câncer de próstata. Aumentar o consumo de frutas, vegetais e grãos integrais. Tá? Quando você come bastante frutas, vegetais e grãos integrais, você reduz também processos inflamatórios do teu corpo. Você aumenta a quantidade de bactérias boas que vivem no teu intestino. E o balanço bactérias boas, bactérias ruins do nosso corpo é responsável pelos processos inflamatórios. E o câncer também está relacionado com processos inflamatórios. Tá? Um ponto aqui que eu quero chamar a atenção é que há um estudo, né, publicado aqui na Nutrition Research de 2013, mostrando aqui a associação entre o consumo de carne e o risco do câncer de colo retal. Tá? Nós temos aqui, ó, quando você tem processos de cozimento da carne, por exemplo, a carne assada, ela é pior ainda porque você gera compostos nitrosos, tá? E aminas heterocíclicos. Tá? Esses fatores afetam a mucosa do intestino, gerando toxicidade, tá? E distúrbios metabólicos. Aumenta a fermentação bacteriana, que é a putrefação, tá? E de proteínas indigestas e a produção de metabólitos bacterianos derivados desses aminoácidos, tá? O que pode alterar ali a flora bacteriana. Então é isso que eu falei, tá? A questão é se alimentar mais de coisas cruas, grãos integrais, não comer salsicha, apresuntado, essas coisas que são carnes processadas, tá certo? Que tem esses problemas todos. Outro ponto que nós não podemos negligenciar é que nós temos muitas evidências de que o jejum intermitente, isso mesmo, o jejum intermitente, ficar um tempo sem comer e se alimentar num
período do dia. Por exemplo, eu faço jejum intermitente todo santo dia, exceto finais de semana. O que eu faço? Eu faço minha última refeição lá pelas 4 horas da tarde e vou só comer de novo no outro dia ao meio-dia, por exemplo. Tá? Então eu fico um longo período aí de 20 horas, tá? Depende do dia, entre 16 e 20 horas, até 24 horas, dependendo, eu fico sem comer, porque nesse período meu corpo ele vai ativar processos de limpeza. Então você tem processo de autofagia, aquela célula que não está tão boa, que está meio que querendo trazer problema para o meu corpo, ela vai ser morta. Tá? Então o corpo ele entra num processo de faxina, de limpeza interna. Então o jejum intermitente é uma coisa muito importante, leia mais a respeito, eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Tá? Então você tem várias evidências de que o jejum ele demonstra uma ampla taxa aí de efeitos benéficos, tá? Capaz de ajudar a prevenir o câncer maligno, tá? E aumentar a eficácia das terapias do câncer. Então, pessoas que estão fazendo quimioterapia e que fazem jejum intermitente também tem uma alta chance de recuperação muito maior, tá certo? Você tem vários estudos clínicos saindo nesse sentido. Você tem estudos pré-clínicos também. Pré-clínico é que quando você pesquisa em ratos, por exemplo, né, em outras cobaias não humanas, e o estudo clínico é quando você parte para os humanos, tá? Muito bem. Então, você tem muitas evidências aí do jejum, tá? Por exemplo, diminui a quantidade de insulina, porque você ingere menos açúcar, tá certo? E você fica menos resistente à insulina, ou seja, uma pessoa sofre menos de diabetes tipo 2, tá? Aumenta a cetona, dinopectina, grelina. No fígado, ele vai aumentar a sensibilidade à insulina, tá? No intestino, ele reduz a captação de energia, tá? Reduz a inflamação, reduz a proliferação celular. O nosso intestino não está trabalhando o tempo inteiro, então nossas células se ocupam de outras coisas mais importantes, como, por exemplo, a limpeza do nosso corpo. O cérebro, você aumenta a função cognitiva, aumenta fatores neurotróficos, tá? Aumenta a resistência ao estresse e reduz a inflamação. No coração, você reduz o risco de ataques cardíacos, reduz também a pressão do sangue, tá? E aumenta a resistência ao estresse. E nas células de gordura, você aumenta a lipólise, que é a quebra dos lipídios, tá? Reduz a inflamação no geral e etc. Tá? Redução de inflamação no músculo, etc. Então, isso tudo está acontecendo. Tá. E aí, o que mais que eles recomendam? Fazer exercícios regulares, permanecer magro, tá? Porque a obesidade ela também ela aumenta os riscos de câncer. Se puder não beber, limitar beber bebidas alcoólicas de maneira controlada, tá? Porque o álcool ele promove ali agentes de estresse, tá? Evitar a exposição à radiação desnecessária, não sair ao sol sem usar protetor solar, tá? Evitar a exposição a toxinas ambientais e industriais, tá? Como asbeto, benzeno, aminas aromáticas e os PCBs. Evitar também a infecção que pode contribuir para o câncer, por exemplo, vírus de hepatite, o HIV, o HPV também, tá? Então, evitar essas doenças sexualmente transmissíveis. Ter um sono de qualidade, tá? E também, olha só, um ponto muito importante, ter vitamina D, ingerir vitamina D o bastante, tá? Então, muitos experts recomendam a ingestão de 800 a 1000 unidades diárias, né, de vitamina D, tá? Então, embora a proteção ela está longe de ser provada, você tem muitas evidências que sugerem que a vitamina D ela pode ajudar a reduzir o câncer de próstata, o câncer de colo e outros cânceres malignos, tá? Muito bem. É isso. Mitose, é isso aí. Agora nós vamos ver a meiose, tá? O que é a meiose, meu filho? É só para concluir, então nós vamos ver agora
a meiose. Se você entender o que é a mitose até agora, a meiose vai ficar muito fácil, tá? Imagina o seguinte, meiose é a geração dos espermatozoides e dos óvulos, tá? Então, imagina que você tem um homem e uma mulher, 2N diploide, a célula diploide dele tem 46 cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, ou não é verdade? Eu e você temos nos nossos trilhões de células 23 cromossomos, 23 pares, perdão, de cromossomos, 23 dos quais vieram do meu pai, 23 dos quais vieram da minha mãe. Muito bem, então lá no testículo do cara e no ovário da senhorita, nós vamos ter células 2N ali. Tá? Essas células 2N de 46 cromossomos, elas vão ser quebradas ao meio, gerando gametas haploides de 23 cromossomos. Tá? Por que 23? Porque elas precisam se unir para gerar um novo ser vivo. Tá? E quando elas se unem, volta um ovo ou zigoto, tá? Diploide novamente, com o número de cromossomos da espécie humana. Tá? Então, esse processo da meiose é um processo que converte um núcleo diploide com DNA duplicado em 4 núcleos haploides. Tá? A meiose ocorre em órgãos sexuais, produzindo os gametas, que são os espermatozoides e óvulos. E a importância? Previne que o número de cromossomos dobre a cada geração. Então, o número de cromossomos do meu corpo não pode dobrar a cada geração. Ele tem que se manter em 46. Então, é a meiose que previne que isso aconteça. Bom, olhando aqui um pouquinho mais de perto, tá? Então, imagine aqui que você tenha uma célula cujo 2N, a célula diploide, de 2 cromossomos. Um veio do pai e outro veio da mãe. Esse cromossomo precisa se duplicar, tá? Gerando aqui o par de cromossomos homólogos, né? Que são as cromátides irmãs, tá? Na meiose, olha o que vai acontecer. Você vai ter uma meiose 1, onde você vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Homólogo quer dizer o cromossomo do mesmo tipo, com genes equivalentes, que veio do pai, com o cromossomo do mesmo tipo, genes equivalentes, que veio da mãe. Eles vão se separar na primeira fase da meiose. E depois você vai ter uma meiose 2, uma segunda fase, que aí sim ela vai se comportar como se fosse a mitose que nós vimos até agora, identicamente, separando aqui as cromátides irmãs. Tá? E agora, de uma célula diploide, nós vamos ter 4 células, só que elas não são diploides, elas são haploides, tá certo? Então, uma célula vai gerar 4. 4 células com a metade do número de cromossomos que tinha na célula inicial. Então, é isso que se trata a meiose. Então, nós temos uma variedade aqui de seres que fazem a variedade de ciclo de vida sexual. Tá? Por exemplo, nós organismos, tá? Nós vamos ter ali um organismo, ele é diploide, tá? E multicelular, ele vai sofrer meiose e vai gerar os gametas, espermatozoides e ovos, eles vão se encontrar na fertilização e vai gerar um zigoto que vai originar outro animal. Tá? Então é assim que vai acontecer nos animais. Tá? Nas plantas é um pouquinho diferente. As plantas, elas têm o que a gente chama de alternância de geração. Tá? Esse tipo, ele inclui tanto a forma diploide como haploide, estágios haploides e diploides, tá? Que são multicelular. Então, no estágio que a gente chama de diploide, ele é chamado de esporófito, porque ele produz esporos. Então, a meiose aqui, ela vai produzir células haploides, tá? Chamadas esporos. Diferente do gameta, né? Um esporo, ele não se funde com outra célula, mas se divide mitoticamente. Ora, você tem uma célula 2N, que é o esporófito, ele sofre mitose, tá? Gera o esporo. Esse esporo ele vai crescer por mitose, tá? E vai produzir uma outra planta, uma planta que a gente chama aqui de gametófito. Esse gametófito, agora sim, ele vai produzir, tá, os gametas. Tá? Esses gametinhas aqui, eles vão se unir e vai formar a fertilização, tá certo? E aí forma um zigoto, tá? E aí forma um outro indivíduo aqui, e aí ele vai sofrer mitose e continuar o ciclo, tá? Isso aqui é a alternância de gerações, onde você tem indivíduos que são multicelulares, que são N, que são haploides, que tem metade do conjunto cromossômico, e outro que tem o conjunto cromossômico inteiro. Tá? Beleza. Agora vamos para meiose propriamente dita. Vamos ver esse negócio de perto. Tá? Beleza. Então imagine que lá no saco escrotal do homem, tá?
ou lá no ovário da mulher, nós temos células que vão ser usadas para fazer meiose, que vão ser usadas para produzir os gametas. Elas não são gametas ainda, elas vão ser usadas para produzir os gametas. Nessa célula, o que vai acontecer? Elas precisam ter a replicação do DNA, igual nós vimos lá na mitose. O DNA tem que ser dobrado, tá? Para a obtenção dos cromossomos duplicados. Não há mudanças estruturais celulares, tá? Então, tá tudo aqui, ó, como a gente viu antes. O envelope celular, a cromatina, que não está na sua forma espiralizada ainda, etc. Então, aqui nós temos a intérfase da meiose, tá certo? Antes da meiose a ocorrer propriamente dita. E aí, quando já houve a duplicação aqui do DNA, o que vai acontecer? Nós vamos agora para a primeira fase aqui da meiose, tá? O que vai acontecer, jovem? Os cromossomos eles começam a se condensar, tá? Se espiralar. O nucleolo e o envelope nuclear vão desaparecer, tá? Desaparecem. Os cromossomos homólogos eles se alinham para a sinapse, formando uma tétrade. Olha só que interessante. O cromossomo homólogo, que é aqueles cromossomos com genes equivalentes, um veio do pai, outro veio da mãe, e o cromossomo 1 que veio do pai com 1 que veio da mãe, o 2 que veio do pai, o 2 que veio da mãe, o 3 e o 23 que veio do pai, o 23, enfim, eles vão se alinhar, entendeu? Eles vão se alinhar. Para quê? Para trocar pedaços entre si. Então, eles vão trocar pedaços para aumentar a variabilidade dos gametas. Isso é muito, muito interessante, tá? Isso dá variabilidade para os indivíduos, tá? Nós somos misturas de dois seres, tá? E esses dois seres são a mistura de outros dois seres, que eles se complementam e se misturam pela troca de pedaços de DNA nessa fase aqui da meiose, tá? As cromátides não irmãs, elas trocam material genético através do crossing over, gerando variação genética. Então, olha só, a cromátide, essa cromátide aqui, junto com essa outra cromátide aqui, elas são não irmãs, né? Porque a cromátide irmã, essa azulzinha e essa azulzinha são as irmãs. Então, elas passam a trocar pedaços entre si, tá? Gerando variação genética. Os centríolos, eles vão se mover para os polos opostos com a fibra de fuso entre eles. Olhando mais de perto essa fase aqui, você vai ter isso aqui acontecendo, ó. Tudo isso aqui é na prófase 1 ainda. Prófase 1 ela é dividida em outros nomes aqui, leptótono, zigótono, paquítono, diplótono, diacinese. Esquece, você não precisa decorar esse nome, claro que não, né? Você precisa saber que esse objetivo todo aqui, ó, é fazer com que você tenha a junção dos cromossomos homólogos, tá? E aí eles vão trocar pedaços entre si, tá certo? Trocam pedaços entre si, que é a permutação gênica. E aí, você tem depois a troca desses pedaços, tá? Muito bem. Olha só, o que acontece? Quando você tem essa troca aqui, ó, de pedaços, tá? Eles estão unidos aqui, olhando bem de perto, o que está acontecendo é mais ou menos isso aqui, ó. Você tem lá o DNA do pai, tá? Ele é quebrado aqui por enzimas, tá? Endonuclease. Aí você vai ter um pareamento com o cromossomo do DNA da mãe, tá? E aí, esse pareamento aqui, ele é emendado depois, e aí sai o cromossomo do pai com um pedaço do cromossomo da mãe, e o cromossomo da mãe com um pedaço do cromossomo do pai. Então, isso é para aumentar a variabilidade, tá? Isso acontece, então, na meiose, aumentando a variabilidade genética, tá certo? O que mais? Agora, nós temos aqui o seguinte. Muito bem. Então, para fechar isso aqui, nós vamos falar aqui da metáfase 1, tá? O que acontece aqui? Ó? Os centríolos vão alcançar os polos, tá? Muito parecido com a mitose que a gente já viu. Os pares de cromossomos homólogos vão se alinhar no equador da célula. A diferença é que nós vamos ter esses microtúbulos aqui puxando cromossomos homólogos e não mais cromátides irmãs. Então essa é a diferença fundamental, tá? Cada cromossomo está ligado a uma fibra do fuso por meio do cinetocoro do centrômero, tá? A gente já sabe do que se trata isso aqui, meu jovem. E aí, olha só.
na anáfase 1, você tem a fibra do fuso vai se contrair, os cromossomos duplicados movem-se para os polos opostos. Então, o que eu puxei aqui foram cromossomos homólogos, tá certo? Não cromátides irmãs. E outro, ó o detalhe, cromossomos homólogos com pedacinhos uns dos outros, ó, porque teve uma troca, teve aquela troca ali na prófase 1 da meiose, tá certo? Então, aquela troca que é chamada também de linkage, tá? Que é essa troca de pedaços aí do DNA. Muito bem. Isso contribui para a variabilidade, tá? E aí você tem a telófase 1, né? Os cromossomos duplicados alcançam os polos, o envelope nuclear e nucleolo forma-se em volta dos cromossomos, e cada núcleo agora tem um número haploide de cromossomos, tá? A célula invagina-se formando um sulco de clivagem, formando duas células haploides, tá certo? Então, é isso que vai acontecer. Só que acabou? Não, não acabou. Você tem agora uma meiose 2, tá? Porque nós fechamos aqui, ó, a meiose 1, terminando com duas células com 3 cromossomozinhos, ó, tá? Que foram ali para cada lado. Então, esses cromossomos homólogos foram separados. Só que agora nós vamos separar essas cromátides irmãs aqui, ó, para que eu tenha células haploides no final, tá? E aí, olha só o que vai acontecer. Aí você vai ter na meiose 2, ela é basicamente idêntica à mitose que nós já vimos, tá? Você tem aqui, ó, na prófase 2, você vai ter a formação do fuso, etc. Você vai ter a metáfase 2, tá? Aqui são duas células porque nós temos duas células que foram originadas na meiose 1. Aí você vai ter agora sim, na anáfase 2, a separação das cromátides, tá? Das cromátides irmãs. E aí você vai ter agora a formação de 4 células haploides, tá? 4 células filhas haploides. E aí com metade do cromossomo da célula inicial, tá? São 4 porque a célula inicial, ela dobrou de tamanho, tá? Então, imagine aqui, ó, de novo, essa figurinha, você tem uma célula inicial, ela dobra de tamanho, o DNA dobra, você tem a primeira separação, que é a separação dos cromossomos homólogos, e depois sim você tem a separação das cromátides irmãs. Então, uma célula diploide gerou 4 células haploides, tá claro? Beleza. Outra coisa importante é que nós temos, durante essa mitose, tá? As cromátides irmãs geradas pela replicação do DNA na fase S lá, elas são associadas por aquela coenzima, né? Aquele complexo de coenzina e tal. E aí você tinha aquelas separases e tudo mais. Então, aqui na anáfase, na mitose, na meiose, o processo é muito parecido, tá? Você tem essa enzima separase aqui, você tem na meiose você tem a clivagem, você tem o detalhe de que aqui a separase ela separava as cromátides irmãs, só que aqui não, ela não pode na primeira fase separar, na fase 1, separar as cromátides irmãs. A coenzina continua unindo aqui as cromátides irmãs, tá? Ela só vai atuar de verdade aqui, ó, na metáfase 2, separando as cromátides irmãs, tá? Porque nessa primeira parte aqui, ela cliva os braços, mas não o centrômero, tá? Então, isso aqui, de novo, né, é regulado por várias proteínas aqui que estão regulando essa atividade da separase, tá? Muito bem, então, para fechar a comparação aqui dos dois processos, então aqui, imagine que nós temos uma célula diploide com 6 cromossomos, 3 vieram do pai e 3 vieram da mãe. Você tem o cromossomo duplicado, tá? Na metáfase você tem o emparelhamento aqui no meio, e aí você tem a separação das cromátides irmãs. As duas células filhas são idênticas à célula mãe que originou antes dessa duplicação, tá? Então aqui, ó, você tem a célula parental, né? Então você gera duas células idênticas à célula parental, tá certo? 2N igual a 6, beleza? Já na meiose, essa mesma célula parental aqui, imagina ela, você tem a duplicação dos cromossomos. Aqui na prófase 1, você tem as cromátides irmãs trocando pedaços, tá? As cromátides irmãs não, as cromátides dos cromossomos homólogos trocando pedaço.
E aí você vai ter a separação dos cromossomos homólogos na metáfase 1 e depois você vai ter, tá, a separação aí das cromátides, tá certo? Então os homólogos vão se separar na primeira fase e depois você vai ter a separação das cromátides na meiose 2, tá claro? Então, estude bem isso aqui, tá? Isso aqui é a diferença crucial entre os dois processos, tá? E para fechar, olha só, duplicação do DNA na mitose ocorre durante a intérfase, antes do início da mitose, e na meiose vai ocorrer durante a intérfase também, só que antes do início da meiose 1. O número de divisões vai ser uma divisão, incluindo prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase, e aqui nós temos duas divisões na meiose, cada uma incluindo prófase, metáfase, anáfase e telófase. Você vai ter a sinapse dos cromossomos homólogos, né, que é a troca dos pedaços lá entre os cromossomos homólogos. Na mitose não vai ocorrer isso, tá? Mas na meiose sim, tá? Na prófase 1 vai ocorrer ali o crossing over, tá certo? Entre as cromátides não irmãs. Número de células filha e composição genética vai ser duas, tá? Idênticas à célula mãe, a célula que originou. Aqui são 4 células, com metade dos cromossomos, tá? Da quantidade de DNA que a célula mãe tinha. E a função no animal ou planta? Permite o desenvolvimento de animais ou plantas, tá? A partir de um zigoto, produz células para crescimento, repara em algumas espécies de reprodução e produz gameta, tá? E aqui produz gameta nas plantas gametofíticas, tá? Esse é o detalhe. Já na meiose, nós temos a produção de gametas em animais ou esporos em plantas esporofíticas, porque nós estamos falando nas plantas, nós temos a alternância de gerações. E reduz o número de cromossomos pela metade, introduz variabilidade genética entre o gameta ou esporos, tá certo? Então, essa foi a aula de mitose e meiose e era isso. Valeu, meu povo. Hasta la vista.